Let's have a second to think about our future. Just about our future in life. Just a short second. Today I want to speak about heaven. E hoje eu quero falar sobre o tema o céu. And this is something that's on my heart since some years. E isto é algo que está no meu coração já há alguns anos. I saw my own mother dying really in a cruel situation. E eu próprio vi a minha mãe morrer numa situação muito dramática. It was a slow death. Foi uma morte muito lenta. And the first question I want to ask this morning, E a primeira questão que eu quero fazer esta manhã é: are we aware how long eternity is? estamos cientes de quanto tempo é a eternidade? So David, can you just come and show with one hand your lifespan, your years? Okay. So how many years are in between here? So give it 90 or 100 or let's say 100 years, blessed man. Okay, yeah. And let's go to this side, to the wall. Alright. To the wall, all down to the wall. And then we have this 100 years from here. Not like this. Okay. And now I walk 1,000, 2,000, 3,000. And I walk and I walk and I walk all around the world. And I come back to that door and start again. Thank you. Because this is eternity we talk about. And this was just 100 years. And we need to get aware what the Bible says about our future. Nós fomos aqui uma pequena ilustração sobre aquilo que é a cronologia do tempo e precisamos de ficar cientes do que a Bíblia diz sobre o futuro. In Psalm 19 verse 12, Psalm 90 verse 12, it says, Em Salmo 90, versículo 12, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. So the Bible tells us we need to be aware that our life is short. A Bíblia mostra-nos que devemos estar cientes de que a nossa vida é breve. And from this awareness there comes wisdom. E nesta despertidão vem a sabedoria. In Psalm 144 verse 4, E em Salmo 144, versículo 4, Psalm 144 verse 4, it says, "They are like a breath. Their days are like a fleeting shadow." o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. So our life is like a short moment, A nossa vida é muito curta, a very short moment, muito curta, a fleeting shadow. uma sombra. And we need to be aware of this. E precisamos estar cientes sobre isto. And when we look into the world, what does the world say about heaven? E quando nós olhamos o que é que o mundo diz sobre o céu, We all have heard this bad pop song, "Heaven is a place on earth." ouvimos esta música que diz que o céu é um lugar sobre a terra. So the devil wants to turn things upside down Então o diabo quer virar as coisas ao contrário, because heaven is not a place on this earth. porque o céu não é um lugar sobre a terra. There are some church songs Há algumas músicas de igreja where the soul is somewhere in heaven, onde a alma está alguns no céu, flying through the clouds. voando entre as nuvens. So Satan tries to reduce eternity and heaven to a small thing. Então Satanás quer tornar o céu e a eternidade numa coisa muito pequena. He's trying to make heaven boring. Ele quer tornar o céu entediante. I've heard these words like, "Good girls go to heaven, but bad girls go everywhere." Eu vi esta frase que dizia: raparigas fixes vão para o céu, raparigas, o resto vai para todo o sítio. He wants to make heaven small, Ele quer tornar o céu muito pequeno, boring. entediante. But God has a different plan. Mas Deus tem um plano diferente. Today, He wants to reopen the dimension of eternity and heaven to us again. Ele quer abrir novamente a dimensão do céu e da eternidade para nós outra vez. Because we love this life. Porque nós amamos esta vida. At least in the last 70, 80 years,
pelo menos nos últimos 70, 80 anos, with the growing wealth. com o crescimento da riqueza. But Paul, who was in a high culture of the Roman Empire, Mas Paulo, que estava nos meandros mais altos da cultura romana, he already found out that this is not it. e ele descobriu que And the não é only isto. thing that counts is Christ. E tudo aquilo que conta é somente Cristo. In Philippians 3 verse 8, E em Filipenses capítulo 3, versículo 8, he has some heavy words. ele tem aqui umas palavras muito duras. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. How can it be that a smart man like Paul, living in the time of the Roman Empire, where things are really nice, there's entertainment, there's food, there's everything, says, and actually the German translation is a little bit more rude, says, life, I consider everything as S-H-I-T. E como é que é possível que Paulo, que vivia, que era um homem tão instruído e vivia num tempo de tanta cultura, tanta abundância, considerava tudo aquilo, e a tradução a germânica ainda pior, diz que é mesmo pior que lixo. What's wrong with Paul? O que é que está errado com Paulo? Maybe he needs a weekend in a 4-star hotel. Será que ele precisa de um fim de semana num hotel 4 estrelas? No, I believe he had a bigger picture. Mas eu creio que ele tinha uma imagem muito maior. And I believe that a clear knowledge about eternity, it will change things in our life. E eu creio que este conhecimento mudará a nossa vida. Because without an understanding of eternity, Porque sem entendimento sobre a for eternidade, us Christians it's difficult to give up things in our lives for the truth. é difícil para nós, sem esta visão, para nós cristãos, de privar-nos de algumas coisas na To vida. live unselfish. De viver de forma não egoísta. To invest in the things of Christ. De investir nas coisas de Cristo. Well, let's see what the Bible says about heaven. Vamos ver o que a Bíblia diz acerca do céu. Things we all like to hear. Coisas que nós gostamos de ouvir. And I'm well known that I'm teaching things we don't like to hear. E eu estou ciente que estamos a ouvir coisas que nós não gostamos de So ouvir. today I teach things we really love to hear. E hoje vou ensinar coisas que nós gostamos de The ouvir. Bible says there is no death in heaven, no suffering, no pain. A Bíblia diz que não há sofrimento no céu, não há dor, não há... In Romans 8:19 to 20, Em Romanos 8, 19 a 20, we need to understand something that we might never have thought of. precisamos entender algo que se calhar nunca pensamos sobre ele. It says in verse 19, therefore all creation is eagerly and hopefully waiting for the day when God will receive his children into his glory. Through no fault of their own, all creation are consigned to corruption because God has ordained it. But he has given them the hope that together with the children of God they will one day be redeemed from death and corruption and set free to a new and glorious life. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou, na esperança de que, também, a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Are you aware that all death on this planet, the deaf tree, the deaf animal, the deaf people, that everything that is not alive is because they had to suffer as well from sin as we as the human creation do suffer? Será que nós entendemos que tudo o que existe na criação, desde qualquer ser vivo, animal, a árvore, a planta, também sofrem porque nós, seres humanos, sofrem o mesmo que nós, também, seres humanos. So because of sin, the plants had to die. Por causa do pecado,
As plantas têm que The morrer. animals had to die. Os animais têm que morrer. And later we come and see about some stories that people had with a near-death experience. E daqui a pouco vamos ouvir algumas histórias de pessoas que tiveram aquela experiência de quase morte. And they say there is nothing bad in heaven. E que dizem que não há nada de mal no céu. Everything is alive. Tudo está vivo. When we look to the book of Revelation 21 verse 4, Quando olhamos no livro do Apocalipse, o capítulo 21, versículo 4, it's clearly written, He will wipe every tear from their eyes. e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, There will be no more death, e não haverá mais morte, or mourning, nem pranto, or crying, or pain, nem clamor, nem dor, for the old order of things has passed away. porque já as primeiras coisas são passadas. So we understand the whole thing about dying and death and seeing something death, it will not be in heaven anymore. There will be no pain, Então entendemos que aquilo que nós vemos hoje, que em circunstâncias normais, sabemos que no céu não existirá. no suffering. Não haverá dor, pranto, nem sofrimento. And what else is different in heaven? E o que mais é diferente no céu? But some things are also the same. Mas há coisas que será o mesmo. In John 14:2 it says, Em João, capítulo 14, versículo 2, My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? mesmo 42. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. I like the German translation better. Eu prefiro a tradução em alemão. In Germany you get at least an apartment or a house. Na Alemanha, ao menos tens um apartamento ou uma casa. Here it's just a room. Aqui é só um quarto. I believe there will be nice houses. E eu creio que haverá casas bonitas. So there will be houses for us. Haverá casas para nós. And in Hebrew 13:14 it says, Em Hebreus, capítulo 13, versículo 14, diz: For here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. So there will be not only just an apartment or a house, Não haverá somente uma casa ou um apartamento. there will be a city again. Haverá também uma cidade. And we are only traveling here as travelers through our life Nós apenas estamos aqui como passageiros aqui da nossa vida. because we do not have an enduring city here, Nós não temos uma cidade permanente aqui. but there's a city that is to come that will be enduring for us. Mas haverá uma cidade permanente para nós. Some other things we are already used to E outra das coisas que nós estamos já habituados is eating and drinking. é comer e beber. In Luke 22:16 E em Lucas 22, versículo 16, it says, For I tell you, I will not eat again until it finds fulfillment in the kingdom of God. It's about the Lord's Supper. e diz: Porque eu vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. The Lord is waiting for us, and we will have supper with Him in heaven. Então o Senhor aguarda por nós e nós tomaremos a ceia com Ele no céu. So there will be eating and drinking. Portanto, haverá comida e bebida no céu. And there is something special, E há algo muito especial, kind of a heavenly bank account. que é tipo uma conta bancária no céu. It doesn't need any encryption. Não necessita de criptação. It's very safe. É muito seguro. It's in Matthew 6:20. É em Mateus 6, versículo 20. Matthew 6:20 it says, E diz: But store up for yourself treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. So the only safe place where we can gather treasures in life is in heaven. O único lugar onde nós podemos amontoar tesouros é no céu. And after the big financial crash that is already somewhere awaited,
E ainda que possa-se adver mais uma crise financeira, some more people will understand again that to have the treasure here is the wrong place. e outras pessoas entenderão que acumular tesouros aqui é a decisão errada. It's eaten up by inflation, É comida pela inflação, stolen. é roubada, It's not safe here. não é seguro aqui. And I believe that God was always faithful and true, E eu creio que Deus é sempre fiel e verdadeiro. and we will see people that have more treasures than others in heaven. E nós veremos pessoas tendo mais tesouros no céu do que outras. You will see if they have been faithful here on earth and invested in heaven when we will be up there. E nós vamos ver se a fidelidade dessas pessoas quando lá chegarmos. And it's just a lie that there will be no difference. E é uma mentira que diz que não haverá diferença. In the Bible we clearly see that God gives to those who invest. Claramente está na Bíblia que Deus dá a quem investe. He is faithful. Ele é fiel. And we will see a big difference for people that have wasted their life here on earth to collect treasures in heaven. Nós vamos ver uma grande diferença entre aqueles que aqui na Terra dedicaram tanto tempo a acumular tesouros terrenos. And there are some other circumstances we are very used to, E há outras circunstâncias que nos é habitual, but they are very different. mas são diferentes. The Bible says there will be no more sun and no moon anymore in heaven. Não haverá mais sol nem lua no céu. In Isaiah 6, 19, 20, Em Isaías 60, 19 a 20. 60, 19, 20, 60, 19 a 20. it says, "The sun will no more be your light by day, nor will be the brightness of the moon shine on you. For the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. Your sun will never set again, and your moon will wane no more. The Lord will be your everlasting light, and your days of sorrow will end." Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. And this was just not only a song, but when we look to Book of Revelation 21, 23 to 24, it's confirmed again. Mas isto não é apenas uma canção. Se vermos no livro do Apocalipse, versículo 21, 23 a 24, ele é reconfirmado. Here it's written, "And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth to bring their glory and honor into it." E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. O Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. And later, when I come to some practical examples, we will understand it more. E daqui a pouco, quando eu trouxer exemplos muito práticos, vamos entender um pouco melhor isto. What else is different up there? O que há de mais diferente lá em cima? There will be no marriage anymore. Não haverá mais casamento. In Matthew 22:30 it says, E em Mateus 22, 30 diz, when Jesus was asked, "Will there be marriage in heaven?" quando lhe questionavam a Jesus se haveria casamentos no céu. So they asked indirectly because they wanted to know what happens if you're married here to several people and what's up there. É porque questionavam o que é que acontecia lá em cima se nós estamos em matrimónio, casados com várias pessoas aqui na Terra. He says, "At the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven." Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. So marriage is not a topic anymore. Então, casamento não é mais um tema. It's something special for here on earth, É algo especial aqui na Terra, but this will be different in heaven. mas será diferente no céu. But there are some more questions we ask about heaven. Mas há algumas perguntas mais que nós fazemos acerca do céu. If I die, how quickly am I in heaven? Se eu morrer, quão rapidamente eu vou chegar ao céu? In Luke 23:43, E em Lucas, capítulo 23, versículo 43, we know about the criminals on cross next to Jesus. lembramos-nos do caladrão ao lado de Jesus na cruz.
And Jesus says to one of them E Jesus diz a um deles, in Luke 23:43, em Lucas 23, versículo 43, and Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. e disse Jesus, em verdade te digo que estarás comigo hoje mesmo no paraíso. And on Thursday in cell group we talked about it. E quinta-feira no grupo lá de casa nós falamos sobre isto. I believe that God is really out of time and space. E eu creio que Deus está fora do tempo e do espaço. And He has created time for us. E Ele criou tempo para nós. But this also explains why the Bible says people come out of the graves. Porque sabemos que a Bíblia diz que as pessoas se levantarão dos túmulos When Jesus comes again. quando Jesus voltar novamente. But on the same time you can be in heaven at one day with Jesus. Mas ao mesmo tempo tu poderás estar no céu com Ele. So if we die, don't worry, we don't have to wait for many years in the darkness of our grave. Porque se nós morrermos, não se preocupe que não vamos ter que esperar anos e anos na escuridão do túmulo. We will directly go to this place. To Iremos heaven. diretamente a este lugar chamado céu. So what happens actually when I die? Então, o que é que acontece de facto quando nós morremos? The Bible says that the body stays here A Bíblia diz que o corpo cá fica like a shell. como um invólucro, uma concha. It's very interesting. I read a book about near-death experiences. They had about 1,300. Eu li um livro muito interessante sobre este tema e eles tinham 1.300. And 75% of all the people tell the same story. E 75% das pessoas dizem a mesma coisa. They say that they see themselves from above when they leave their body. Eles olham de cima para baixo quando saem do seu corpo And they go through all the buildings like they're not existing. e atravessam todos os edifícios como se eles não existissem. Let's see what the Bible says. E vamos ver o que é que a Bíblia diz. In 2 Corinthians 5, 1-4. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 4. 2 Corinthians 5, 1-4. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 4. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, teremos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. So the Bible speaks of a tent. Então a Bíblia fala sobre um tabernáculo. Our body is the tent we live in. O nosso corpo é o tabernáculo em que nós vivemos. And after we leave this tent, E quando nós sairmos deste tabernáculo, we get a new housing, receberemos uma nova casa, a new body, um novo corpo. and it will be the perfect one. E será perfeito. The one is not aging, Algo que não se vai corromper. not itching. Não dará, sim, corromper. So when we go to verse 2, E quando nós vamos ao versículo 2, then it says, meanwhile we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but the clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o imortal seja absorvido pela vida. So, but what does this mean? It means, many of us are sometimes not so happy about the temporary tent we live in. E isto tem muito a ver com... Muitos de nós não estamos contentes com este tabernáculo em que nós habitamos. We would already love to get rid of it and take the eternal one, E nós, se calhar, queríamos tirar este e já termos o eterno. which is not aging, where there are no diseases, no pain. Sem que não envelhece, não se corrompe, nem com doença, nem com dor. But we still have this one. Mas temos este.
So this is the temporary tent, the temporary housing. E este é o tabernáculo temporário. And now I want to go to a part where I want to share testimonies from people that had real near-death experiences and they shared something they saw in heaven. E hoje eu queria agora então compartilhar alguns testemunhos de pessoas que tiveram estas experiências quase de passagem para a We morte. know from the New Testament that this was already possible. Sabemos a partir do Novo Testamento que isto era possível. And today, where we are connected via internet all over the world, you will find this few of people that can share these experiences quickly. E com tanta informação na internet nós conseguimos aceder ao testemunho de pessoas que tiveram este tipo de I experiência. quickly want to run into the points what they saw, what they experienced. E eu quero correr de forma rápida os pontos que eles experimentaram. Some said, in heaven, we will get to know ourselves the first time right. Quando chegamos ao céu, pela primeira vez vamos poder nos conhecer verdadeiramente a nós mesmos. We will fully understand who we are. Vamos perceber plenamente quem nós somos. They say in heaven, your body is a little bit like transparent. Dizem que no céu o nosso corpo é um pouco transparente, So, but you have a body again. mas temos um corpo. They say everything is illuminated. Dizem que tudo está iluminado. The whole nature is illuminated. Toda a natureza está iluminada. At days it's brighter and at nights it's darker. O dia é ainda mais luminoso e a noite mais escura. There's no more sun and no more moon. Não há mais sol nem mais lua. And there's light from everywhere. But because there is no sun, there's also no shade. E como não existe sol, não existe sombra. They said nothing is death. Nada está morto. There's not even one leaf somewhere on the ground that is death. Não há uma folha sequer no chão que esteja morta. If you pick up a flower and you throw it back, it instantly grows back on the soil. Se tu Goes back on the soil. se tu tirares uma flor e jogares novamente para o sol, ela voltará a dar vida. Everything is alive. Tudo está vivo. The whole acknowledgement, the whole view is so much wider and intenser than here on earth. Aquilo que nós vemos é tão mais aberto e intenso do que aqui na Terra. They said the eyes could look like 25 kilometers, Dizem que como se os nossos olhos conseguissem ver a 20 km, like an eagle, como uma águia, but still could see short distance. mas perfeitamente capaz de ver a curtas distâncias. And people say it's like you have a 360-degree view. It's not just your view in front, but you can see all over in once. É como se nós estivéssemos num ângulo de visão 360, não tão curto, mas 360. There's no gravity that pulls you down to ground. Não há gravidade que nos puxa cá para There are baixo. many more colors than we know. Há muito mais cores do que nós conhecemos. It will be the first time when I see all the colors. I will just get even some extra colors because I'm a little bit colorblind. Eu, como sou um bocadinho daltónico, até vou poder ver coisas que nunca vi realmente. There will be new smells. Haverá novos olfatos, novos There cheiros. will be new keys in music. Haverá novas melodias musicais. There will be music and singing. Haverá música e cantar. People say you can move very slowly, but you can just also go fast, like flying. Dizem que nós podemos nos mover muito devagar, mas também muito rápido. A very important thing is relationships, friendships. They can continue in heaven. Outra coisa é as amizades, as relações podem continuar no céu. So when we meet there again, we will talk about this service today. E quando nós lá chegarmos, poderemos falar sobre esta reunião de hoje. Maybe say, that was right. Então poderíamos dizer, sim, estava certo. We take some days to talk about it. Tomaremos alguns dias para falar sobre isso. Because it will be just so much better than we can imagine right now. Pois será muito melhor do que aquilo que nós podemos imaginar agora. So your families, your friends, those that get saved, you can spend time with them. Então, aquela nossa família, aqueles que foram salvos, nós podemos passar mais tempo com eles. And this is the thing where I thought about my family. E este é um tema onde eu pensei sobre a minha família. Because I have only 2 kids. We have only 2 kids. Porque nós só temos dois filhos. How sad is it when you're in heaven and you have not 5 or 10 kids come along? E quanto isto é se nós não tivermos 5 ou mais crianças? Because it will be forever.
porque será para sempre. Think about the consequences about what you do here and what will be the consequence in heaven. Então pensemos sobre as consequências daquilo que nós fizermos aqui na Terra e as consequências que será no céu. We will eat and drink. Vamos comer e beber. There will be nature. Haverá natureza. It's the same God that created the nature here. É o mesmo Deus que criou a natureza aqui. But it will be much more impressive than here. Mas será muito mais impressionante do que aqui. So why should it be so different from here? Por que será assim tão diferente do que aqui? If there was the same creator? Se o Criador é o mesmo. There will be animals. Haverão animais. And we will be able to do things we like to do. E poderemos fazer coisas que nós gostamos de fazer. We can learn something, that's what people report. Isto é aquilo que as pessoas dizem. We can farm something, we can do things. Podemos cultivar coisas. And people say that when you walk with Jesus in heaven, E dizem que quando nós caminharmos com Jesus no céu, if you walk along some trees, se nos alinharmos e andarmos com as árvores, the trees bow down before Jesus. as árvores se dobram perante Jesus. A pastor said he was walking along a river Um pastor disse que ele estava caminhando por um rio with Jesus, com Jesus. and the river came out of the bed and bowed down before Jesus. E o rio se levantou e simplesmente se prostrou diante de Jesus. So everything will bow down before Jesus in heaven. Tudo no céu se irá prostrar diante de Jesus. The Bible says there will be no more ocean in heaven. A Bíblia diz que não haverá mais o oceano. But I've heard, luckily, because I like to sail and be on the water, there will be lakes. Mas ouvi e é dito que haverá pelo menos lagos. And people that saw the water in heaven, E as pessoas que viram a água no céu, they said it has not waves like we are used to see the waves that are founded by the wind. reportam que não haverá as ondas como nós costumamos ver, que são jogadas para cá para lá com o vento. Because even the water looks like an organism, the way it moves, there is life in the water. Porque até a própria água, que é como se ela se movesse como um ser vivo, porque ela está viva. One thing that people report that have been there, Outra coisa que nos têm dito, all the people, todas as pessoas, they don't want to go back to earth. que eles não querem regressar aqui à Terra. They don't want to go back. Não querem regressar. There's one case of a German, a man that died really extremely sadly in a hospital. Há um testemunho de um homem alemão que morreu de uma forma muito triste no hospital. And he came back to life. E ele voltou à vida. But he wasn't happy. Mas ele não estava feliz. He said, when I came back, I felt like in a tunnel of fuel. E eu, quando regressei, é como se eu estivesse dentro de num túnel. I wanted to get out of my body again. E eu queria novamente sair do meu corpo. This was just so limited. Isto é tão limitador. Later on, he decided to give his testimony. Mas tempo mais tarde decidi dar o seu testemunho. So when we are in heaven, we normally don't want to come back. Então, quando estamos no céu, nós não queremos regressar. There's another thing we need to understand about heaven. Há outra coisa que precisamos entender sobre o céu. All children that die come to heaven. Todas as crianças que morrem, eles vão para o céu. Jesus says he loves children. A Bíblia diz que ele ama as crianças. And when children are in the age where they cannot make a decision for Christ, they come into heaven. Diz que quando as crianças estão numa idade que vêm a Cristo, morrem e eles vão com ele. A friend asked me once, but Stefan, what is then the age? E um amigo meu perguntou, Stefan, qual é a idade? When they go to heaven, or if they are not going to heaven? Quando eles vão para o céu ou não? And I just said, we have a righteous God. E eu simplesmente disse, nós temos um Deus justo. Don't worry about this question, he knows. Não te preocupes com esta questão, ele sabe. There was a boy that died during an operation in hospital. Há um rapaz que morreu durante uma operação no hospital. There's a book about his story and a movie already about his story. E há já um livro e um filme acerca da história dele. When he went to heaven, there was this girl coming along. Quando ele foi ao céu, havia uma rapariga que And vinha hugging com him ele. and kissing him. A abraçá-lo e a dar beijos. And you know how
young boys react to that. E nós sabemos como é que os rapazes reagem a isso. Who are you? Eu tudo, quem és tu? And this girl said to him, I'm your sister. E esta rapariga disse, eu sou a tua irmã. And he said, I don't have a sister. E ele disse, mas eu não tenho irmãs. And she said, yes, I'm your sister. I'm a miscarriage. Ele disse, eu sou a tua irmã, eu fui um extraviado, vai lá. Now I'm here and I have my orphan family. God has picked a family, some parents for me, that I can grow up here in heaven. Eu era uma órfã e Deus escolheu para mim uma família e me deu essa família com a qual eu estou aqui no céu com eles. And he asked her, what's your name? E eu perguntou-lhe qual é o teu nome. And she said, I just wait till the parents are in heaven and they can give me the name then. E eu esperei para que chegasse ao céu e os pais me pudessem dar esse nome. When we look into the perspective of heaven, Quando nós olhamos na perspectiva do céu, we need to understand that God can turn everything bad, what we see and suffer from on this earth, into a godly perspective, into a totally changed situation. podemos ver que tudo aquilo que nós sofremos de mal aqui na Terra, Deus pode reverter isso e numa coisa boa na perspectiva do céu, divina. If we think about the mother that suffered from this miscarriage, Se nós pensarmos nessa mãe que sofreu esse aborto, maybe she even came in depression. se calhar ela própria entrou em depressão. And then we think about the child that grows up with a godly chosen family in heaven. E depois pensamos sobre essa criança que cresceu com uma família dada por Deus no céu, At the safest place it could be. no lugar mais seguro que podia ser. The perspective of heaven can change our life here. A perspectiva do céu pode mudar por completo a nossa vida aqui. We will see all Christians again, all that are saved. Nós veremos todos os cristãos que foram salvos novamente. From all the Old Testament, we can see Moses and Abraham. Veremos todos o Antigo Testamento, Moisés, Abraão. We can see our friends, our children. Veremos os nossos amigos, nossos filhos. But all people that were there, they don't want to go back. Mas todas as pessoas que lá estiveram não querem regressar. And I missed one thing that I want to share. E eu quero compartilhar algo com vocês. What do you think? What is still missing about heaven? E o que é que está faltando sobre o céu? It is the experience that people make about the love and the warmth and the acceptance that comes because this is what they've never sensed before in this power. Tem a ver com o amor e o calor e a ternura numa forma que eles nunca experimentaram antes. Also, when Jesus looks at you, you're just like melting down for his 100% acceptance and love he brings to you just by looking to you. É como se nós derretêssemos com esse 100% de amor, só no facto de ele olhar para nós. There's no more doubt. Não há mais dúvida. There's no more pain. Não há mais dor. No more sorrow. Não há mais choro. You really feel 100% accepted. Tu sentirás 100% de aceitação. This is what people say that had experiences there. Isto é aquilo que as pessoas dizem que tiveram uma experiência lá. And a lot of this is covered by the Bible, like I read before about the Son and the new body. E tudo isto tem respaldo na Bíblia, como aquilo que nós lemos sobre o novo corpo, o sol. And if you want to read those experiences, I can recommend you the book that says Imagine Heaven from John Burke. E se vocês querem ler um pouco mais sobre isto, eu recomendaria o livro Imagine Heaven, de John Burke. It's a wonderful book. É um livro maravilhoso. Let's look to Romans 8:18 to 21. Vamos ler Romanos 8, 18 a 21. Here it's written in Romans 8:18 to 21. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 21. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. So there is no suffering that hard that it will be too worse. Então não haverá dor ou sofrimento que seja o pior. Everything will be wiped away. Tudo será limpo. Jesus came that we will receive eternal life in heaven. Jesus veio e nós teremos vida eterna com Ele no céu. That we can have fellowship with Him in heaven. Teremos comunhão com Ele no céu. He gave His life not that we can be saved here only. Ele deu a sua vida não para que somente sejamos salvos aqui, It was for eternity. mas sobretudo para a eternidade. To save us from eternal death. Para nos poupar e nos salvar da morte eterna. It was not the idea that we will have only a blessed, comfortable life here as Christians. Não era somente para nós termos uma vida assim de confortável como cristãos aqui. So the world is shouting at us. O mundo está gritando contra nós. The internet, the TV, the radio, the cinema, the news, the YouTube, the Facebook, they shout at us, this is life here, take all of this for you. As redes sociais, a internet, a televisão, o cinema, os filmes, tudo está gritando, isto aqui é a eternidade aqui, toma isto. But in real, it's just distracting us from the real thing. Mas na verdade tudo isto apenas está nos distraindo daquilo que é real, Which is eternity. que é a eternidade. So do we still have a heart like Jesus? Será que nós ainda temos um coração como Jesus? Where it is about mercy? Que tem a ver com misericórdia? Do we still think about the eternity of our neighbor? Será que nós continuamos pensando na eternidade do nosso vizinho? Of our friend? Of our family member? Do nosso amigo, do nosso familiar? Or do we just see what we have in front of our eyes? Ou será que apenas vemos aquilo que está diante dos nossos olhos? And we have lost the perspective of heaven. E perdemos a perspectiva do céu? Without the perspective of heaven, Sem a perspectiva do céu, we cannot do our job here right. nós não podemos fazer o nosso trabalho aqui correto. We can't do the job here right. É impossível fazê-lo corretamente. Because we will think, oh, what can we lose? Vamos pensar, o que é que vamos perder? And I believe that many of us, we easily will lose our faith E eu creio que muitos de nós, de forma fácil, iremos perder a nossa fé. as soon as the truth has a price again in our society, as we will get persecuted. Assim, quando a verdade entrar na sociedade, nós vamos ser novamente perseguidos. So I want to encourage Então eu quero encorajar-vos to come more often under the Word of God, de podermos nos colocar mais frequentemente debaixo da palavra de Deus. because it is in a competition with all the other things I mentioned before. Porque, no fundo, está em competição com tudo aquilo que eu mencionei anteriormente. But the truth is above unity, harmony and good feelings. Mas a verdade está sobre a unidade, a harmonia e os bons sentimentos. And if we live our lives stronger with the perspective of eternity, E se nós vivemos a nossa vida com esta mais cientes da perspectiva da eternidade, we live a different life. vamos viver uma vida diferente. So I did not write this Bible verse down, but the Bible says we should think about heaven. Eu não escrevi este versículo bíblico, mas a Bíblia diz que nós devemos pensar mais no céu That we can live right here. do que vivermos de forma boa aqui. We all see and understand that the next years will be not easier. Todos nós entendemos que os próximos anos não serão mais fáceis. I believe that we will see more wars. E eu creio que veremos mais guerras. And we need to understand there's one thing it's worth to suffer for, E nós temos que entender que há algo pelo qual pelo qual possamos sofrer, which is truth. que é pela verdade. And heaven and eternity is truth. E o céu e a eternidade são verdade. So the perspective of heaven needs to shape
our presence. E então a perspectiva da eternidade tem de moldar a nossa maneira de viver. That's the reason why Jesus already shows us a lot of things about heaven. Isso é a razão pela qual Jesus já nos mostra algumas coisas sobre o céu. Now we take again some seconds where we just think about our future now after we heard the message. E agora que nós ouvimos a mensagem, vamos tomar mais alguns segundos e pensar sobre isso, refletir sobre isto. Just some seconds. Apenas alguns segundos. And maybe E se calhar, your thoughts were now somewhere else. os teus pensamentos podem estar noutro sítio.